Dilatação linear clássica. A clássica das clássicas das clássicas de dilatação linear. Os trilhos de trem que tem que ficar espaçados para não entortar, que nem aconteceu com esse aqui, porque se aquece muito, eles começam a envergar um por cima do outro para o lado e acabam danificando a ferrovia, né? Então eles querem que você ache qual é esse D. Vamos ver, ó. Que é quanto ele dilata. Variações de temperatura são fatores que devem ser considerados durante a construção de malhas ferroviárias, porque dilatações térmicas do aço, o principal constituinte dos trilhos, podem causar deformação dos mesmos, como mostrado na figura 1. Está aqui, né? Olha o que aconteceu com o trilho aqui. Por esse motivo, os trilhos são construídos com segmentos de barras de aço espaçados de uma distância dzinho, conforme a figura 2. Aqui, ó, tem um pedaço aqui do trilho, aí tem um espaço. Aí vai o outro, vai continuar aqui, aqui também por aqui, aqui tem um outro trilho que vai continuando. Quer mostrar que tem espaço de um trilho para o outro. Evitando que durante a dilatação as barras se toquem e comecem a deformar o alinhamento dos trilhos. Aí tem um desenho. Aqui tem uma foto, pode ver que tem um espaçozinho aqui, ó. Considere que cada barra de aço de um trilho meça 100 metros a 20 graus Celsius. Para poder fazer dilatação, você tem que ter um comprimento para uma certa temperatura. E que o coeficiente de dilatação linear do aço valha 11 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Para que essas barras possam dilatar-se livremente até 60 graus Celsius, não é, cuidado, não é uma variação de 60, é de 20 até 60, o espaçamento D mínimo, que é o certinho, quando dilatar 60 elas encostam, ou ficam na iminência de encostar, deve ser D. Tá? Então o que eu vou fazer? Aqui uma confusão, que eu lembro que eu senti um pouco, tinha uns colegas meus também no cursinho que tinham essa dúvida, que é, peraí, eu tenho que fazer, ele vai crescer para os dois lados, então tem que fazer dilatação vezes 2, eu tenho que dividir por 2. Não. A ideia é que você tem que pensar que esse trilho vai dilatar um total que vai espirrar um pouco para cada lado, e esse trilho aqui vai dilatar um pouquinho, então é metade do caminho para cada lado. Todos os trilhos têm o mesmo comprimento, 100 metros, que aqui ele não desenhou o resto do trilho. Tá? Então eles têm o mesmo comprimento. O que você tem que ver? Que o ΔL, que é a dilatação dele, é esse pedaço mais esse, que dá exatamente o espaço do trilho, ó. Ele vai dilatar metade do caminho para cada lado. É a dilatação total dele, é o ΔL total. Essa metade mais essa metade. Só que se eu juntar essa metade que ele vai antes de chegar no outro trilho com a outra metade que ele coloca para lá e coloca aqui, ó. Perceba que essa aqui eu posso encaixar aqui. Você vai ter que a dilatação total de cada trilho tem que ser o espaçamento. Então não precisa ficar preocupando em multiplicar por 2 ou dividir por 2. Basta achar a dilatação do trilho, que é o espaço que tem que dar. Porque ele vai dilatar metade desse espaço, cada trilho vai dilatar metade desse espaço para cada lado. Ou seja, a dilatação dele, total, que é metade do espaço para cada lado, se pegar a dilatação total, é um espaço inteiro, já que é metade para cada lado. Pega duas metades, junta, dá exatamente o espaço. Então, a dilatação total do trilho é o espaço entre eles. Entenderam a ideia? Espero que sim, senão você filosofa em cima disso. Como aqui eu não deixei muito espaço, eu vou dar a teoria e a resolução aqui porque ela é curta. Então, a única equação que eu preciso aqui é dilatação linear. A dilatação linear pode ser calculada como ΔL, que é a variação de comprimento, que é o que eu quero, igual a L0, que é o comprimento inicial, porque eu falei, tem que ter o comprimento inicial, que é para uma dada temperatura, vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes o ΔT, ou Δθ, que é a variação de temperatura. Ah, professor, mas eu conheço essa aqui, ó, L igual a L0, que multiplica 1 mais alfa ΔT. Essa aqui vai dar mais trabalho para você, porque você vai ter que colocar o L0, vai achar o L final e depois ver a variação. E elas são muito próximas. Se você pegar a ΔL e trocar por L menos L0 e isolar o L, vai virar de baixo. Se você fizer distributivo aqui, pegar o L0 e jogar para lá com menos L0 e virar o ΔL, vai virar de cima. É muito fácil de uma migrar para outra. Você usa qual, então? Qual que eu uso, professor? Aquela que se encaixa melhor para aquele problema. Aquele problema, o Dzinho é exatamente o ΔL. Então, o ΔL já, essa equação do ΔL que já aparece, já dá a resposta direta, porque ele, eu acabei de explicar aqui, o ΔL total, a variação de comprimento do trilho, é o espaçamento de um trilho para o outro. Dito isso, vamos resolver aqui, ó. Então, vou pegar essa aqui, ΔL. Quando que eu uso de baixo? Quando ele falar na questão de comprimentos finais tem que ser iguais, ou tem que ser uma tal diferença entre os comprimentos finais. Aí você joga essa aqui e dá ênfase maior no comprimento final, né? ΔL é o Dzinho que eu busco, o L0 é os 100 metros, o alfa é o coeficiente de dilatação do aço, 11 vezes 10 a menos 6. Se prepare quando tem questão assim, que é sempre valor bem pequenininho, tá? Você pode ver que as respostas estão em centímetros.
Aqui eu vou achar em metros primeiro, porque eu estou usando 100 metros, depois tem que converter. Dilatação é sempre coisa pouca perto do tamanho total, mas se coisa pouca pode causar desastre, que nem um trem descarrilhar. Por isso que é importante, por isso que a gente estuda. ΔT, esse comprimento original, inicial de 100 é a 20. Ele quer que de boa fique até 60 sem dar problema. Então, a variação é de 20 para 60. Vou colocar aqui para dar ênfase, 60 menos 20, final mais inicial. Vamos ajeitar aqui, ó, ficar 100 eu vou escrever com 10 ao quadrado, 11 eu vou deixar, 10 a menos 6 eu vou deixar, e 60 menos 20 eu vou escrever como 40. Agora é conta. Vai ficar aqui o D é 11 vezes 40, eu vou fazer assim, 11 vezes 4, 44. Vamos pegar as potências aqui, ó, 10 a menos 6, com 10 ao quadrado, dá 10 a menos 4, com 10 aqui eu pus só 4, eu fiz 11 vezes 4, tá vendo? Eu deixei esse zero aqui como um 10 aqui para juntar com essa potência de 10. Eu entendi esse aqui, ó, só para quem não entendeu essa manha, eu já penso nele com 4 vezes 10. Então, um pontinho. Tá? 4 vezes 11, 44. E aqui ficou 10 ao quadrado, com 10, 10 ao cubo, com 10 a menos 6, 10 a menos 3. Só que isso aqui está em metros. Aí você tem que lembrar que de metro, já que as respostas estão em centímetros, de metro para centímetro, você multiplica por 100. Então, vai ficar 44 vezes 10 a menos 3, vezes 10 ao quadrado, vezes 100, agora centímetros. Ajeitando, vai dar 44 vezes 10 a menos 1, 10 ao menos 3 vezes 10 ao quadrado. 44 vezes 10 a menos 1, basta correr a vírgula uma casa para a esquerda. Então dá 4,4, o quê? Centímetros que eu converti, né? Vou deixar aqui. Gabarito, de casa.